92 Guild Wars capítulo 274, Sobrenatural. Um autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco passou algum tempo no Salão do Éter com sua família, visto que ele teve que esperar um pouco até que mais pedras do vazio chegassem. Como ele agora tinha cerca de 3 milhões de platina em fundos, Draco planejou gastar o resto no épico material. Sua quantidade era realmente escassa, mas como havia tão poucos engenheiros mágicos no mundo, ele só teve que esperar um pouco para que uma nova remessa chegasse. Para usar esse tempo, Draco saiu do Boundless junto com Eva, Jade, Akainu e Sanji. Afinal, o período de carência de um mês acabou. Chegou o momento previsto em que os outros grupos mafiosos atacariam o castelo em retaliação ao massacre dos bois. Eles tiveram que montar uma defesa contra tantos grupos ao mesmo tempo, então não podiam se dar ao luxo de permanecer no jogo. Draco saiu da cápsula com os nanites cristalinos saindo de sua pele. Tanto ele quanto Eva estavam nus, então pararam para se admirar com intenções lascivas por alguns segundos. Eventualmente, Draco se aproximou e deu um tapa na bunda de Eva com um sorriso bajulador. Eva retaliou agarrando suas bolas e apertando-as suavemente, fazendo Draco soprar ar enquanto seus olhos se arregalavam. Draco tinha uma expressão irônica no rosto. Eu admito, minha pele não é tão grossa quanto a sua. Eva sorriu abertamente. Herdei minha pele dura dos melhores. Draco cruzou os braços e riu. Ah, isso é verdade. Com este prime aqui, como sua pele pode não ser resistente? Estar na presença da grandeza é realmente a chave para o sucesso. Eva também riu. Verdadeiramente sem vergonha. Os dois foram tomar banho antes de se vestirem. O aspecto do banho não era realmente necessário, no entanto, proporcionava uma sensação agradável e, de qualquer maneira, não era grande coisa. Draco usava calças pretas que abraçavam suas pernas com força, junto com uma camiseta cinza relativamente bonita. Ele calçou alguns chinelos casuais por cima e parecia mais alguém prestes a comprar comida na rua do que a reencarnação de Lúcifer. O rosto de Draco ficou azedo quando ele percebeu que isso também era algo que Jada comprou para ele. A compreensão o atingiu porque estava apertado em torno da área da virilha. Como tal, alguém poderia facilmente ver o contorno de seu pacote se olhasse com atenção. Eva não se intimidou e assobiou, para grande desgosto de Draco. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso, então ele só poderia sufocar sua timidez sob camadas de descaramento. Eva usava uma regata e shorts de ginástica. Ela tinha um dos corpos mais curvilíneos entre as mulheres que ele conhecia, só que suas proporções não eram nem de longe tão grandes quanto as design das outras. Ainda assim, vê-la em trajes de ginástica provocaria intenções lascivas em qualquer espectador, independentemente de sua herança de donzela celestial. Ela simplesmente parecia muito sexy assim, especialmente com o rosto fechado em uma carranca condescendente. Eva parecia malvada sempre que não estava falando com Draco ou com alguém de quem ela gostava, o que certamente assustaria qualquer um que pensasse em se aproximar dela. No entanto, para Draco, isso tornou seu fascínio ainda maior. Os dois saíram para ver Sanji e Akainu em seus ternos habituais, enquanto Jade e Jade usavam lindos vestidos inteiros com estampas floridas. Jade estava prestes a insultar Draco às alturas, mas foi reprimida pela perfeição de Eva. Ela perdeu a voz e a autoestima diante da superioridade de Eva. Jade também parecia um tanto envergonhada, mas era muito melhor em esconder isso do que Jada. Akainu e Sanji já tinham visto o rosto de Eva muitas vezes e embora estivessem tão impressionados quanto da primeira vez, simplesmente não tinham interesse em disputar a mulher de Draco. Eva era muito melhor que Draco em suprimir o fascínio de sua herança de donzela celestial e junto com seu véu, a maioria das pessoas nem sentia qualquer atração. Quanto a Draco, esse idiota rude sem cérebro, ele estava dando a cada mulher uma boa dose de sua aura, o que não era melhor do que injetar neles afrodisíacos de primeira linha. Felizmente, ele aprendeu muito mais sobre sua herança do Anjo Negro depois de ativá-la ainda mais. A cerimônia de ascensão também fez sua parte, sem saber, para ajudá-lo a controlá-la. Ele suprimiu facilmente o efeito até o nível de Eva. Dê-me um relatório de status, Akainu. Draco disse depois de dar um tapinha na cabeça de Jade, evitando que Jade arrancasse sua mão com uma mordida quando ele tentou fazer o mesmo com ela.
Akainu soltou um pouco de fumaça de charuto e tirou um papel do bolso da calça, abrindo-o casualmente. Bem, recebemos um aviso do segundo ao 10º grupos mafiosos desta cidade exigindo uma explicação para o desaparecimento dos bois. Draco esfregou o queixo. Ah? E qual foi a nossa resposta? Akainu coçou a cabeça e se voltou para Jada, que estufou o peitozinho de orgulho. Bem, a Little Minx foi quem escreveu nossa resposta. Akainu não precisou dar mais detalhes. É provável que, ao ler aquela resposta tóxica, muitos dos bolsistas tenham sofrido ataques epilépticos e precisassem ser levados às pressas para cuidados intensivos. Simplesmente não se leu ou ouve palavrões deste petanco e permanece bem depois. Sanji bateu no pulso e exibiu uma imagem do exterior do castelo. Do lado de fora havia muitos carros alinhados, com centenas de homens armados até os dentes. Cerca de 20 pessoas, a maioria homens, sentaram-se ao redor de uma mesa redonda portátil na frente de seus portões, com apenas 9 deles sentados, enquanto os outros 11 ou mais ficaram atrás desses 9 respeitosamente. O que surpreendeu foi que esses 9 jogavam cartas preguiçosamente, como se tivessem todo o tempo do mundo. Isso fez Draco sorrir, e Eva olhou para eles com desdém. Tolos. Eva afirmou friamente. Eles estão, mas certamente estão confiantes. Akainu, como eles conseguiram limpar esta área e como moveram tantos homens para cá sem causar espetáculo? Draco perguntou. Afinal, este era o mundo real, não medieval como Bondless. A capacidade de rastrear e divulgar informações nesta época era verdadeiramente poderosa. Mesmo que as autoridades não conseguissem alcançá-lo a tempo, os pedestres não ficariam parados. Muitos pegavam seus telefones e tiravam fotos ou gravavam tal procissão. Graças aos filmes, jogos e romances, até o sujeito mais recluso seria capaz de perceber que esses grupos não faziam nada de bom. No entanto, eles conseguiram atravessar até aqui sem causar tumulto. Os recursos e a força necessários para realizar tal façanha não eram pequenos. Ficou claro porque eles tiveram que passar cerca de um mês preparando sua retaliação. Akainu jogou fora o papel que segurava e colocou as 2 mãos nos bolsos da calça. Eles têm ligações com o Ministério da Informação. Com a ajuda deles, conseguiram causar um pequeno apagão de informações, tempo suficiente para que se mobilizassem aqui em lotes. Eva virou-se para Akainu. Quem era a conexão deles? Desta vez, foi Sanji quem respondeu enquanto batia em seu holodispositivo. A tela mudou para mostrar os detalhes de um homem rechonchudo e feio que sorria calorosamente. Foi o prefeito Ferguson. Ele pertence à família Terrabino, e o atual ministro da Informação, Johnson Terrabino, é seu primo mais velho. Ele explicou, percorrendo várias filmagens dos 2 homens, bem como fotos. Os olhos negros de Eva brilharam, e sua natureza plácida mudou quando um miasma começou a girar por dentro, fazendo os outros sentirem que suas almas seriam sugadas para aquelas profundezas. Envie-me os detalhes dele. Eu lidarei com ele. Ela declarou estranhamente, enquanto de repente desaparecia do local. Sanji engoliu em seco e enviou os detalhes para seu dispositivo holográfico, mas ele adivinhou que ela já havia saído do castelo. Draco riu de como eles estavam assustados com sua beleza celestial, mas não os culpou. Eva era muito distorcida e assustadora devido à sua loucura. Mesmo ele não podia negar isso. Mas para Draco, isso a tornava ainda mais atraente, enquanto para os outros a tornava um pesadelo. Leve-me até esses caras. Vamos ver o que eles têm na manga que os torna tão confiantes. Draco afirmou. Afinal, era estranho. Os bois eram o grupo mafioso número 1 sublinhado certificado da cidade, mas foram massacrados até o último homem, deixando para trás nada além de uma cena do inferno mais vil. No entanto, esses companheiros ousaram vir. Draco realmente queria ver o que os deixava tão seguros de si. Ele saiu do castelo com sua comitiva, e os irmãos Sanguíneo estavam no gramado diante dos portões, armados até os dentes e prontos para tirar vidas. Draco acenou com a cabeça e eles entraram atrás deles. 2 irmãos Sanguíneo abriram o portão para Draco e os outros saírem, e os que estavam do lado de fora ficaram tensos. Todos, exceto os 20 ao redor da mesa, sentiram como se estivessem sobre agulhas quando viram Draco. Cada um deles viu fotos ou vídeos da cena na propriedade dos T-Boys e, apesar de serem bandidos empedernidos, muitos vomitaram muito.
Mesmo um açougueiro não seria tão cruel. Então eles sentiram que ele era um demônio genuíno por fazer tal coisa. Engraçado, eles estavam certos. Draco notou que havia uma cadeira sobrando para ele na mesa, e que aqueles que jogavam cartas nem se preocuparam em olhar em sua direção. Apenas aqueles que estavam atrás para protegê-los olhavam para Draco com uma hostilidade cautelosa. Draco moveu-se para se sentar e recostou-se preguiçosamente na cadeira. Sua bela aparência e seu comportamento arrogante eram bastante excitantes, mas ninguém teve tempo de se emocionar com sua aparência devido à tensão no ar. Draco simplesmente expulsou seu vazio de perfeição e descobriu que havia mais de 400 homens ali. Estes também não eram soldados, mas as melhores elites de cada força que estava reunida aqui. Eles poderiam até formar uma companhia notável em qualquer exército. Eles estavam a quilômetros de distância da elite dos irmãos Sanguíneo, mas ainda eram muito bons por conta própria. Isso fez Draco ponderar, já que não havia como eles confiarem apenas em números. Certo? Depois de mais um minuto jogando cartas, um dos líderes da máfia finalmente falou. Era uma mulher com maquiagem pesada e um vestido preto suave com um grande casaco de pele pendurado nos ombros. Você sabe por que os bois foram o grupo mafioso número sublinhado 1 sublinhando desta cidade? Draco fez um gesto de não faço ideia, sem se preocupar em responder. A mulher pareceu não se incomodar com a atitude dele e simplesmente continuou. Porque não adianta brigar pelo primeiro lugar. Ela afirmou como se fosse a verdade mais óbvia. Os olhos de Draco se estreitaram. Ele observou esses 9 chefes com sua herança do demônio chifrudo e herança do anjo negro. Ele não foi capaz de sentir nenhuma emoção negativa, como medo ou preocupação, e certamente ainda não conseguia ler seus pensamentos. Ele, infelizmente, não tinha seus olhos de Kaelo aqui, então ele só podia se perguntar de onde vinha a confiança dele silenciosamente. Outro chefe, desta vez um homem de pele escura e uma cicatriz nas bochechas, falou com um sotaque distinto. Os meninos, os cardeais, os irmãos sanguíneos e alguns outros. Esses são os vários grupos com os quais você entrou em contato até agora, e você foi facilmente capaz de despachá-los ou subjugá-los como mestre de controle. O sujeito acenou com a cabeça sem sequer olhar para Draco. Isso é certamente impressionante. Os mestres de controle certamente fazem jus ao seu nome. No entanto, diante da nossa espécie, eles não são nada. Os olhos de Draco brilharam ao ouvir o que o homem disse no final. Sua espécie. Ou seja, eles eram diferentes dos irmãos Sanguíneo e companhia. De repente, o jogo de cartas parou abruptamente. Todos os chefes aqui se viraram para Draco ao mesmo tempo, seus olhos brilhando com uma intensidade anormal enquanto olhavam para ele com rostos sérios. Isso enervou muito as pessoas por trás de Draco, mas ele próprio sorriu friamente. Parecia que Draco de repente percebeu algo importante. A mulher que foi a primeira a falar quebrou o silêncio. Jovem mestre de controle Draco, você acredita no sobrenatural? Guild Wars capítulo 275, Sobrenatural 2. Apesar da situação estranha, Draco apenas riu. Sua risada quebrou o feitiço de tensão sentido por seu povo, bem como os grunhidos anônimos que seguiram seus chefes até aqui. Sua risada não foi chocante, mas havia um toque sarcástico que deixou os 9 chefes claramente infelizes. Ele então cortou o riso e observou cada uma dessas pessoas cuidadosamente. Mais perto dele estava uma mulher baixa que parecia brincalhona. Ela tinha cabelo azul claro e óculos que combinavam com sua pele cremosa, e seus olhos verdes eram mais escuros que os brilhantes de Draco. Ela usava um vestido verde simples e sandálias que combinavam com seu traje. Ela olhou para Draco com leve interesse e ele pôde ver alguma astúcia em seus olhos. Ao lado dessa mulher estava um homem magro e despretensioso que parecia um criminoso. Seu rosto era áspero e fortemente contornado, e seus olhos castanhos claros estavam perpetuamente estreitados, como se ele desconfiasse de todos ao seu redor. Ele tinha um bigode claro, mas não tinha barba, e usava um terno preto justo com uma camisa branca por baixo e mocassins pretos. Ele atualmente tinha uma mão sobre a mesa e batia levemente. Seu cabelo estava bem penteado para trás e brilhava com uma cor arenosa, e sua pele era verdadeiramente pálida, dando-lhe uma aparência um tanto doentia. Ao lado dela estava outro homem, um homem bonito que lembrava a personalidade de Draco, Drake. Ele parecia o típico ladino de nível Ansolo, cercado de problemas,
mas sempre conquistou os corações de mulheres afetadas e adequadas. Seu rosto era ligeiramente anguloso e descia até um queixo forte. Ele tinha um bigode claro e uma barba por fazer, ambos parecendo um tanto desleixados. Seu cabelo era encaracolado e parecia mácio, com uma cor castanha sólida. Seus olhos eram escuros e seu nariz era bem formado. Seus lábios eram de tamanho médio e seguravam um cigarro entre eles. Ele cruzou as mãos atrás da cabeça e relaxou preguiçosamente em sua cadeira. Ele usava uma camiseta justa e alguns shorts camuflados, junto com algumas sandálias relativamente boas. Ao lado dela estava a mulher que falou pela primeira vez com Draco, uma beleza de grandes proporções. Ela tinha um rosto mácio e redondo que parecia doce, mas estava coberto de maquiagem pesada, junto com uma pele levemente bronzeada que a fazia se destacar de seus pares. Ela tinha cabelo preto curto preso em um coque e usava um pequeno chapéu preto que encobria parte de seu rosto. Ela usava um vestido preto suave que abraçava sua boa forma com força, e ela também usava luvas pretas até os cotovelos. Por baixo do vestido havia meias arrastão que tentavam e não conseguiam esconder pernas delgadas e bem torneadas. Ela tinha uma taça de vinho diante dela e parecia ser a única do grupo que estava realmente bebendo. Ela tinha olhos azuis claros, nariz fofo e lábios pequenos e franzidos que eram vermelhos sangue, assim como Rina. Ao lado dela estava outra mulher que também era bastante bonita, com sua pele cremosa e peito grande. Ela usava uma blusa verde e uma saia preta, as pernas grossas cruzadas uma sobre a outra. Enquanto a ex-mulher era esbelta e mais esbelta, com proporções ligeiramente boas, essa estava arrebentando com eles. Ela era avelã clara, olhos que estavam fixos em Draco com grande interesse, um nariz mediano e lábios finos e rosados. Seu cabelo ruivo dourado era longo, alcançando as omoplatas. Seu rosto era ligeiramente anguloso, mas bastante redondo, como o da mulher diante dela. Ao lado dela estava o homem negro que havia falado com Draco. Ele se parecia com Boyd, no sentido de que era bem constituído e tinha feições ásperas. Ele poderia facilmente se tornar um lutador de primeira linha com tal corpo, e seu rosto feroz ajudava nesse fato. Ele tinha uma cabeça oval bem barbeada, seus penetrantes olhos negros avaliando perigosamente os homens atrás de Draco. Seu corpo explodia com músculos tensos e poderosos, que ele decidiu exibir vestindo uma regata cinza e shorts na altura das coxas. Ele tinha uma cicatriz horizontal em ambas as bochechas, que Draco reconheceu como marcas tribais da África, denotando sua herança. Serviam como forma de identificação entre as tribos. Ao lado dela estava outro homem, este muito mais velho e tradicional que seus companheiros. Ele usava um terno cinza limpo e tinha um chapéu de mafioso na cabeça. Ele segurava uma linda bengala marrom com a cabeça de um tigre no topo. Ele usava alguns anéis de prata nos braços e também usava óculos escuros cobrindo os olhos castanhos. Sua pele estava enrugada e ele tinha cabelos grisalhos aparecendo por baixo do chapéu. Para os dois últimos da direita, o primeiro também pertencia à geração mais velha. A mulher usava um vestido de sol que parecia refrescante. Ela tinha um sorriso caloroso no rosto e seu cabelo grisalho estava preso em um rabo de cavalo. Ela estava ligeiramente enrugada, mas seu rosto ainda mantinha os sinais de que ela tinha sido uma gracinha em sua juventude. Neste momento, a aura dela era a mais agradável do grupo. A última pessoa, por outro lado, era um jovem que olhou para Draco com ódio total nos olhos. Pelo nariz pontudo de falcão e pela aparência afetada, era óbvio que ele era de alguma forma parente dos ex-líderes do grupo número sublinhando 7 sublinhado, os Cardinals. Draco matou o Barão Dory e Ferdinand, depois capturou Sherry e June como seus espólios de guerra. Se eles fossem de fato sua família, então o sujeito certamente tinha o direito de odiar Draco com cada fibra do seu ser. Depois de avaliar esses 9 companheiros, Draco os checou mais uma vez com seu controle, linhagem e todos os outros truques que tinha, mas não conseguiu nada deles, exceto o rapaz cheio de ódio. O sobrenatural, hein? Você quer dizer vampiros, lobisomens, fantasmas, demônios e afins? Draco perguntou com um sorriso. Isso seria apenas uma pequena parte da comunidade sobrenatural, mas sim. Geralmente era isso que queríamos dizer. Respondeu a velha de aparência gentil. Entendi. No entanto, antes de começarmos a discutir o ocultismo, que tal todos nós nos apresentarmos primeiro?
Meu nome é Draco e eu lidero meu próprio grupo de pessoas que se concentram no jogo FIV lançado recentemente chamado Boundless. Draco disse com um largo sorriso. Todos se entreolharam, como se decidissem se valia a pena ceder a ele. Eventualmente, eles cederam quando perceberam que Draco estava, pelo menos, tentando permanecer amigável na superfície. Era possível que ele não quisesse arriscar uma briga com eles até obter mais informações sobre quem eram. Eles também prefeririam acabar com todo este cenário a seu favor, sem qualquer derramamento de sangue, mas parecia improvável no início. Afinal, até agora Draco tinha aparecido como uma pessoa que fazia o que queria sem rima ou razão. Em vez de seguir os caminhos adequados, ou mesmo mostrar um pouco de força para coagir, o sujeito simplesmente massacrou quem não gostava e pegou o que queria. Mesmo que afirmassem ser sobrenaturais, naturalmente não queriam envolver uma pessoa tão poderosa. Os mestres de controle foram o maior e mais recente salto dos humanos em poder e evolução, quase alcançando seu nível e, em alguns casos, superando-os. Com as proezas de Draco até agora, ele certamente caiu na categoria de superação. Se não fosse esse o caso, eles precisariam perder tanto tempo conversando com ela em vez de esmagar ele e sua trupe. Como tal, eles decidiram atender ao seu pedido moderado, uma vez que era relativamente inofensivo. Eu sou Julia Mongrove e lidero o grupo mafioso número sublinhado 3 sublinhado, Sisters em Crime. A mulher baixa e com sorriso bajulador se apresentou. Eu sou Samuel Brown e lidero o grupo mafioso número sublinhado 9 sublinhado, Snakead. O sujeito magro que parecia um criminoso o seguiu. Eu sou Derrick Flintstone e lidero o grupo mafioso número sublinhado 10 sublinhado, Outlaws. O belo sujeito respondeu com um sorriso cheio de dentes. Eu sou Jessica Kitt e lidero o grupo mafioso número sublinhado 2 sublinhado, Chamberlain. A bela de pele levemente escura entoou, aquela que tomou a iniciativa de falar com Draco. Eu sou Keira Summers e lidero o grupo mafioso número sublinhado 5 sublinhado, Facade. A outra beldade que tinha excelentes qualidades afirmou, seus olhos ainda fixos em Draco. Eu sou Kojo Mensai e lidero o grupo mafioso número sublinhado 4 sublinhado, Anansis Web. O homem africano com marcas tribais respondeu friamente. Eu sou Carmine Malone e lidero o grupo mafioso número sublinhado 6 sublinhado, Malones Boys. O velho com traje clássico de mafioso anunciou com um toque de bengala. Eu sou Jenny e lidero o grupo mafioso número sublinhado 8 sublinhado, Sunflower. A velha que parecia gentil respondeu gentilmente. Eu sou Kate Dory e lidero o grupo mafioso número sublinhado 7 sublinhado, T Cardinals. O rapaz disse com os dentes cerrados, fazendo Draco rir. Draco esfregou o queixo depois de ouvir suas apresentações. Esses sujeitos eram certamente figurões nesta cidade, mas eram incrivelmente pequenos na grande escala das coisas. Você estava dizendo algo sobre ser sobrenatural? Draco solicitou. Ele nunca havia entrado em contato com esse lado da humanidade em sua vida anterior, então estava interessado no que eles tinham a dizer. Afinal, Evo avisou que as linhagens sabiam que existiam alguns elementos neste mundo que não eram normais. Ainda mais, Lúcifer e a Matéria Azul afirmaram diretamente que quando pousaram neste planeta como meras células, havia muitas outras espécies indígenas na Terra. Os humanos acabaram superando todos eles devido ao nosso caminho de evolução e à nossa taxa de reprodução. Ainda assim, essas espécies não morreram, elas apenas se esconderam entre a sociedade humana, provavelmente. Agora era hora de conhecer esse grupo e ver o que eles faziam. O sobrenatural não é o nome de uma raça, mas sim de uma facção. Somos as entidades especiais que evoluíram além de nossa humanidade para adquirir habilidades que muitos nos chamariam de monstros se viéssemos à luz pública. Jenny respondeu lentamente. Draco ficou incomparavelmente desapontado. Eles não faziam parte das espécies indígenas da Terra, mas apenas um circo de malucos que herdaram poderes graças à evolução. Afinal, as células que pousaram neste planeta foram misturadas com muitos genes, só que não estavam nem de longe tão concentradas quanto os 9 humanos superiores. Se os 9 tivessem 95% dos genes caóticos, os últimos 5% seriam compartilhados entre toda a raça humana. Entre isso,
Era natural que alguns evoluíssem para se aproximarem de um dos genes caóticos herdados e pudessem exibir algumas habilidades. Eles podem não se enquadrar na categoria de um dos 9 humanos superiores, mas a fonte era a mesma. Em essência, eles eram membros piratas do lineage. A única diferença era que, diferentemente das linhagens que tinham heranças decidindo quais poderes eles deteriam, esses companheiros poderiam ter uma confusão caótica de poderes que eram imprevisíveis. Ainda assim, contra as linhagens, era como um grupo de ratos lutando contra um elefante. Mesmo que muitos membros da linhagem tivessem baixa pureza, eles ainda poderiam derrotar esses companheiros com treinamento suficiente. Draco os escreveu em sua mente, mas decidiu continuar ouvindo as informações que eles estavam compartilhando com ele livremente. Afinal, quem diria que não há informação gratuita? Quantos membros estão em Supernatural? Draco perguntou curioso. Muitos para contar. A maioria dos membros de Supernatural nem mesmo vive na sociedade humana, mas nossos números deveriam ser cerca de 1/10 da população humana total. Carmine Malone riu. Draco congelou quando ouviu isso, assim como Keitor e o resto do pessoal de Draco. 1/10 da população humana total? Não eram quase 1 bilhão de membros naquela época. Quase 1 bilhão de pessoas com superpoderes e habilidades que poderiam destruir cidades inteiras sem controle. Isso foi algo muito assustador de se perceber. Nas histórias, esses grupos sempre foram um grupo seleto que foi forçado a se esconder entre a humanidade devido ao medo, então por que esses companheiros tiveram que fazer o mesmo? O que os impedia de causar estragos no mundo? Quando Draco decidiu perguntar isso, ele recebeu uma resposta bastante interessante. Guild Wars capítulo 276, Sobrenatural 3. Se você tem pouco menos de 1 bilhão de membros, por que a necessidade de permanecer nas sombras? Por que não emergir para a luz e dominar o mundo? Draco perguntou confuso. Carmine cravou a ponta da bengala no asfalto com um leve sorriso. Oh, como adoraríamos ter que nos esconder dos olhos do público, especialmente se você sabe perfeitamente como seria fácil massacrar a maioria de uma espécie tão fraca. É verdadeiramente sufocante. Os outros membros do Supernatural entre eles pareciam compartilhar esse mesmo sentimento, e isso transparecia em seus rostos. Isso deixou Kate pálido, já que ele era apenas um humano comum. Ele até se perguntou por que eles pediram que ele fosse junto. Afinal, ele não tinha homens no grupo, exceto o que lhe forneciam. Ele o acompanhou porque lhe disseram que estavam aqui para suprimir Draco e possivelmente matá-lo, então ele não hesitou. Ele faria qualquer coisa para vê-lo morto pelo que havia feito à sua família. No entanto, as coisas estavam acontecendo de maneira muito diferente. Primeiro, eles não pareciam demonstrar nenhuma hostilidade especial para com o sujeito, apenas cautela. Em segundo lugar, eles estavam falando sobre assuntos absurdos e estranhos relativos a coisas sobrenaturais que chocaram sua alma. Finalmente, parecia que eles até desprezavam os humanos normais. Isso explicaria por que competir pelo número sublinhado 1 da cidade não tinha sentido para eles. Seus grupos mafiosos eram como fachadas para sua organização. Os guarda-costas que estavam atrás de seus assentos não pareciam surpresos com isso, então provavelmente eram membros do núcleo a par da verdade. No entanto, as elites que trouxeram ficaram tão chocadas quanto ele, sem compreender o que estava acontecendo. Eles eram todos forragens de alto nível que contribuíram como parte da frente de sua organização. Eles podiam não entender as implicações de tudo isso, mas Kate entendia, e era por isso que ele estava suando. Porque ele foi trazido ao que se eles não planejavam matar Draco imediatamente. Porque ele foi autorizado a ouvir gratuitamente esse conhecimento que abalou o mundo, apesar de não ser uma pessoa de real importância. Kate foi criada pelo Barão Dor, aquela velha e astuta raposa, então sua habilidade de calcular essas coisas era perfeita. Kate só poderia chegar a uma conclusão. Ele seria morto. Era provável que ele tivesse sido trazido aqui como um presente para Draco, caso Draco estivesse disposto a negociar. Eles ganhariam seu favor eliminando logo uma possível dor de cabeça futura. Se as coisas corressem mal, eles simplesmente esmagariam Draco e o plantariam em seu lugar, revivendo os Cardinals com ele como seu fantoche, já que ele seria eternamente grato a elas por realizarem sua vingança. De qualquer forma, ele poderia estar sentado à mesa com eles, mas era um peão no grande esquema das coisas. Não havia escapatória para ele. Kate não sucumbiu ao desespero esmagador e ao medo,
mas se acalmou com força e lembrou-se dos ensinamentos de seu avô. O Barão Dor acreditava firmemente que a pessoa mais poderosa do mundo não era aquela com o maior poder ou a maior riqueza. Em vez disso, foi a pessoa que conseguiu manter a calma e a racionalidade diante de uma crise. Como tal, ele reprimiu seu medo e começou a pensar em maneiras de escapar de seu destino inevitável. Enquanto isso, a exposição prosseguia. A razão pela qual nos seguramos é devido a 3 outras existências neste mundo que nos impedem de correr soltos. Carmine Malone revelou com um leve giro de sua bengala. Os primeiros são os super-humanos. Eles são um grupo de humanos geneticamente modificados que desenvolveram habilidades quase de histórias em quadrinhos graças à ciência moderna. Obviamente, eles não eram uma grande ameaça para nós inicialmente, mas estão se tornando uma séria ameaça com todos os avanços. O segundo é o Conselho Mundial. Este grupo não se parece em nada com as organizações anteriores que a humanidade formou para promover a unidade, como a recentemente dissolvida ONU. Eles são mais práticos e usarão força letal quando necessário. Como vocês devem saber, eles tomaram o poder. Códigos para muitos dispositivos nucleares durante o caos da Terceira Guerra Mundial com seu próprio exército, e agora eles são incomparáveis no mundo. Carmine riu secamente aqui. Sobrenatural ou sobre-humano, um foguete ainda nos explodirá em pedacinhos, deixando de lado a quantidade assustadora que o Conselho Mundial possui. Draco assentiu com conhecimento de causa e suspirou internamente. As linhagens, com todos os seus poderes legais, também temiam o Conselho Mundial. Mesmo Draco, que estava disposto a brincar e fazer coisas tolas, não ousou cruzar o Conselho Mundial. A única entidade neste mundo que não temeu o Conselho Mundial foi aí o seu criador. Eles ousaram exibir abertamente a sua impenetrabilidade ao Conselho Mundial, de tal forma que este teve de recorrer a meios dissimulados para descobrir o que diabos estava a acontecer. O grupo final é um grupo misterioso de pessoas que têm poderes sobre-humanos e sobrenaturais, mas não ao mesmo tempo. Eles já existiam muito antes de nossas organizações existirem e foram a principal razão pela qual nossos ancestrais se recusaram a agir durante o período em que a humanidade era fraca, antes da tecnologia. Eles empregam uma ampla variedade de poderes que são superiores a todos os que já vimos e podem nos massacrar a centenas com facilidade. Se não fosse pelo fato de preferirem permanecer extremamente reclusos, este mundo deveria ser seu brinquedo. Quando Carmine Malone mencionou esse terceiro, os outros membros do Supernatural ficaram solenes. Parecia que ele havia mencionado o maior poder conhecido pelo homem, e que até falar sobre eles era perigoso. O rosto de Draco ficou estranho quando ele ouviu. Não poderia ser isso. O terceiro poder eram as linhagens, certo? Não poderia ser que tanto o super-humano quanto o sobrenatural se escondessem de medo por causa das linhagens. Certo? Eles adotam um estilo de clã e são as famílias que governam este mundo em segundo plano. Cada um deles está localizado na capital de um país poderoso, e suas mãos podem ser sentidas sobre todos os maiores eventos da história. Eles são enigmáticos e muito frios com os estrangeiros e também entre si. As poucas vezes que interagimos com eles ao longo dos séculos provaram isso. Pelo que sabemos, eles se autodenominam linhagens. Carmine Malone terminou com um tom abafado. Puta merda. Draco ficou pasmo. Então realmente foram as linhagens. Esses caras ficaram assustados com as malditas linhagens. Draco não sabia como sentir, e isso se manifestou numa expressão estranha. Como ele deveria deixar esses caras saberem que ele era basicamente um dos 3 reis das linhagens da geração atual, com Eve Local Lord sendo os outros 2. Contudo, Draco de repente percebeu algo. Se essas forças existiam e já haviam interagido com as linhagens antes, porque as linhagens nem sequer sabiam seus nomes ou seus poderes. Será que as linhagens encontraram vestígios dos seres indígenas da Terra? Afinal, Eva contou a ele sobre isso. Mas se fosse esse o caso, as informações seriam mais detalhadas. Pela forma como Eva explicou naquela época, parecia que as linhagens tinham sido muito preguiçosas para documentar isso. Tinham sido muito preguiçosas. Tinham sido. Draco deu um tapa na testa. Ele entendeu tudo agora. Foi essencialmente o caso de um jogador de futebol profissional de renome mundial que conheceu um jovem talento promissor de uma academia de futebol. Para várias outras pessoas, o jovem jogador de futebol promissor era uma futura estrela em formação e alguém que eles nunca conseguiriam alcançar.
Ele já estava no alto das nuvens. Mas para o jogador de futebol de renome mundial, ele era apenas uma formiga um pouco maior. Quando a reunião terminasse e o jogador de futebol de renome mundial voltasse para casa para descansar, ele teria esquecido o nome desse rapaz promissor. Ele só se lembraria, na melhor das hipóteses, de seu rosto e de que existia um jovem promissor que ele conheceu em algum lugar. Foi a mesma coisa aqui. As linhagens não se incomodaram em documentar ou investigar mais sobre o que eles rotularam de ralé. Então eles apenas mantiveram sua existência em mente e ignoraram todo o resto. Draco entendeu por que as linhagens ficaram esperando tolamente para que o Conselho Mundial surgisse. Se controlassem o mundo com força suficiente, tal desenvolvimento nunca deveria ter ocorrido. Foi essa mesma arrogância e preguiça que levou as linhagens a se esconderem silenciosamente nos dias atuais. Parecia ser a falha fatal deles e eles pagaram um preço por isso. Pensando nisso, Draco sentiu-se bastante aliviado. Ao permitir que os humanos normais e essas facções se desenvolvessem, eles realmente se saíram bem. Eles elevaram o nível geral de poder da raça humana como um todo. Pela forma como Lúcifer e Amaterasu alertaram solenemente sobre os seres indígenas da Terra, não fazia sentido que, com todo o seu poder, eles não tivessem vencido essas ameaças. Por que deixar para trás um grupo que poderia potencialmente massacrar todos os humanos, bem como seus preciosos à prova de falhas, os eus reencarnados de Lúcifer e Amaterasu, Draco e Eva, que viriam depois que eles partissem? Draco só conseguiu pensar em uma razão, e isso gelou seu coração. A única razão foi que os 9 altos humanos, juntos ou separadamente, não conseguiram derrotar os seres indígenas, mas apenas forçá-los a se esconder. Esse era realmente um pensamento preocupante, porque o poder de Draco não estava nem perto do de Lúcifer, muito menos superando o suficiente para ele derrotar esses seres. E parecia que nem as linhagens nem esta facção sobrenatural sabiam sobre eles. A falta de informações sobre os seres indígenas serviu para deixar Draco ainda mais cauteloso. Draco bateu levemente na mesa. Agradeço graciosamente por me esclarecer sobre tudo isso, mas duvido que você tenha me contado essa informação crucial apenas por diversão. Julia sorriu ao assumir o comando. Isso mesmo. Fornecemos esta informação parcialmente para educá-lo sobre quem somos, bem como uma espécie de símbolo para desencadear um relacionamento possivelmente bom. Essa relação existe entre mim e vocês 8 e eu e todo o supernatural? Draco fez uma pergunta muito prudente. Em essência, onde eles estão tentando obter favores como um grupo de supernatural, ou como representantes de todo o supernatural. O último. Nossa facção deseja recrutá-lo para nossas fileiras. O campo do controle ainda é um estudo novo e aleatório. Temos apenas 30 pessoas que podem praticá-lo em todo o mundo. Julia respondeu com um aceno de cabeça. 30. Sempre pensei que havia 10 antes da atualização 5. Parece que meu péssimo ponto de partida na linha do tempo anterior realmente limitou minha coleta de informações. Draco pensou silenciosamente. Ficou claro que ele só tinha visto a ponta do iceberg, fosse esta vida ou a anterior. Na verdade, tudo o que a reencarnação fez foi fornecer-lhe muitas informações iniciais, bem como habilidades que levariam anos para serem desenvolvidas. No entanto, ele estava grato por isso. Ele agora estava encontrando coisas e assuntos com os quais nunca teria sido capaz de sonhar em sua vida passada. A existência de super-humanos, pessoas geneticamente modificadas com superpoderes e sobrenaturais, humanos mutantes com habilidades exóticas, retardaria seu plano constante de arruinar o mundo. Depois, houve os 2 chefes intermediários, a Aliança Pangu, linhagens além de Lúcifer e Amaterasu, e o Conselho Mundial, uma entidade global forte com acesso a um poder de fogo insano, que ficaram em seu caminho. Ele precisaria construir uma força forte para lutar contra esses 2, bem como aumentar sua força pessoal. Se ele lutasse com o Lorde local no mundo real, ele teria apenas uma ligeira vantagem graças ao controle. A capacidade do Lorde local de se regenerar de tudo com aquela herança do rei imortal era realmente irritante. Claro, em Bondless, Draco poderia derrotar o Lorde local enquanto sonâmbulo. No entanto, ele não tinha classe divina, olhos divinos e tudo mais no mundo real. Ele tinha apenas 2 coisas: controle e sua linhagem. Esses 2 eram fortes o suficiente para subjugar uma cidade, ou mesmo um estado federal, por conta própria, com relativa facilidade.
mas a nível nacional, continental e mundial. Impossível. E então, restou o chefe final da Terra, as espécies indígenas. Se Draco quisesse governar este planeta, ele teria que se tornar tão forte quanto Lúcifer no mundo real e até mesmo superá-lo, uma tarefa muito difícil. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.